Olá, boa noite. Eu me chamo Priscila Cortez, me sinto agradecida em mais uma vez estar contribuindo com mais um trabalho para esta jornada internacional científica, né? E esse trabalho foi construído pelo nosso grupo de iniciação científica, que se chama PepsiCo, da Estácio de Sá, no Brasil. Esse grupo tem como por finalidade estudos de neurociências e psicomotricidade, e temos pela coordenação a nossa professora doutora Maria de Fátima Vasconcelos e eu, Priscila Maria Oliveira Cortez. Desenvolvemos a seguinte temática para abordarmos nesse estudo, que é a importância do desenvolvimento psicomotor na primeira infância diante o olhar da psicomotricidade. Esse estudo ele surgiu a partir de algumas argumentações, né, dentro da fisioterapia e da psicomotricidade, principalmente porque ambas ali, quando a gente está na fisioterapia, principalmente a pediátrica, estamos lidando diretamente com as crianças, assim como a psicomotricidade dentro da parte do desenvolvimento infantil, ela também está lidando com a criança. Então, o nosso meio de estudo dentro desse projeto é a criança em seu desenvolvimento, né, e está sendo exposta ali continuamente aos estímulos sensoriais que proporcionam o seu desenvolvimento motor, cognitivo e socioafetivo, né, e nós trouxemos uma articulação, né, e do seguinte pensamento, né, como que a psicomotricidade pode influenciar, né, sendo uma ciência, e a fisioterapia também é uma ciência, para uma abordagem mais efetiva dentro da relação com essa criança, né? Então, nós temos por objetivo mostrar a importância do conhecimento sobre o desenvolvimento psicomotor infantil na psicomotricidade para os fisioterapeutas e outros profissionais da área de saúde que lidam, né, com crianças na sua prática clínica, né? A gente vai entender ali que a fisioterapia, né, é uma ciência, né, que trata ali do indivíduo na sua parte funcional, devolvendo funcionalidade, né, tem a função de promover, reabilitar, desenvolver. E quando ela, né, é vista a partir do olhar da psicomotricidade diante dessa perspectiva, né, porque a psicomotricidade ela é essencial, né, quando a gente vai olhar, principalmente ali no campo da infância, a toda criança, seja ela típica, seja ela atípica, né, e a gente entende ali que ela é essencial para esse meio. E quando a gente vai ter ali o olhar da fisioterapia e da psicomotricidade, a gente está lidando ali com um duplo propósito, né? Que é garantir o desenvolvimento funcional dessa criança, e ajudá-la a expandir as suas emoções, né? Ajudar a se equilibrar dentro desse ambiente que ela vive. Né? Então, a inter-relação, né, dessas duas ciências, a fisioterapia e a psicomotricidade, ela pode tornar o tratamento e a intervenção terapêutica de forma mais lúdica, né, menos tecnicista para essa criança, ou não também. Isso vai depender do profissional que vai estar aplicando essa técnica e essa intervenção. Né? Então, quando a gente vai olhar, né, para as duas ciências, elas têm as suas particularidades, as suas especificidades, né, para lidar com a criança, né, que vai tornar a intervenção significativa. Portanto, conhecer a ciência psicomotricidade é importante para que potencialize esse olhar do fisioterapeuta, não tirando as técnicas, mas agregando a técnica um olhar integral para esse sujeito, para essa criança dentro dessa fase de desenvolvimento, né? Então, a intervenção ela vai se tornar muito mais significativa para o paciente, né? Quando a gente começa a observar alguns pontos, né, durante a avaliação, durante o tratamento, né, essa parte, né, de avaliação, de tratamento, às vezes alguma doença, alguma questão, é uma alteração dessa percepção do espaço, é uma alteração dessa imagem desse corpo, né, da espontaneidade. Então, esse indivíduo, né, durante um período ali de terapia, durante o período ali do tratamento, vai estar sendo beneficiado quando o profissional, ele tem os dois olhares, né, dessa ciência, né? Então, a elaboração de um programa terapêutico, ele pode se tornar mais específico, mais amplificado, né, com essas duas áreas de conhecimento. Então, vai permitir ali que o terapeuta expanda seu olhar, né, que tem um olhar muito mais amplo para a criança e muito mais amplo para toda a parte da intervenção que ele vai elaborar, né?
Então, nós temos como os nossos métodos, né, foi pego os estudos de revisão bibliográfica qualitativa, né, para essa construção, onde foi feito, né, um panorama das produções científicas da temática similar e a revisão, né, um comparativo entre os autores de Rivalon e Vitor da Fonseca, que vão trazer a perspectiva ali, o Vitor da Fonseca trazendo as funções psicomotora e Rivalon trazendo como que esse olhar, né, essa relação, porque Rivalon fala muito dessa relação, desse diálogo tônico, como esse corpo fala, como esse corpo conversa. Então, como que é importante o fisioterapeuta perceber esse corpo que é do outro, dentro da sua relação, dentro da sua intervenção. E às vezes você pode estar fazendo alguma técnica e ele não está tão confortável para o outro e a criança, principalmente, às vezes não conseguir trazer em palavras, mas ela vai trazer por meio desse corpo. Então, ter um olhar atento a esse corpo, a como esse corpo vai nos falar pelos seus gestos, pelos seus movimentos, é essencial para a gente garantir uma intervenção cada vez mais segura e significativa para essas crianças, tá? Então, a gente tem ali como os nossos resultados e conclusão, foram os estudos, né, que apontaram a importância da relação entre a psicomotricidade e a fisioterapia, né, a partir dessa visão das duas ciências, né, que vai nos permitir compreender o desenvolvimento psicomotor, tanto na primeira infância, de forma integral para essas crianças típicas ou atípicas. Então, o fisioterapeuta ele vai criar um olhar cada vez mais particular para as especificidades dessa criança dentro dessa visão de integralidade que a psicomotricidade traz, né? Então, o fisioterapeuta vai conseguir intervir e conduzir melhor ao seu plano de intervenção terapêutica de forma cada vez mais eficaz, né? E após, assim, essas articulações, né, que foram construídas entre esses autores, que são autores que nos contribuem muito para o campo da psicomotricidade também, nós conseguimos identificar que esses autores eles acabam coadunando, né, em seu pensamento e seu respeito, nos aspectos onde a visão da integralidade do desenvolvimento é a principal, né, é importante nessa visão de integralidade. Então, quando a gente vai considerar as dimensões cognitivas, quando a gente vai considerar as dimensões motoras e quando a gente vai considerar as condições socioafetivas, assim, né? Então, ambos esses autores têm essa visão totalmente dinâmica, né? Então, a psicomotricidade e a fisioterapia são duas ciências que estão aí disponíveis também, né, para intervenção e tratamento dessas crianças, e quando o fisioterapeuta possui esse olhar para a psicomotricidade, a intervenção tende a ser lúdica, a gente tem ali uma criança desejante e cada vez mais adepta ao plano terapêutico que é desenvolvido. Agradeço a oportunidade, agradeço por estar aqui com vocês nessa noite e até breve.